O vídeo de hoje é sobre Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Bom, pra quem não sabe, no comecinho de fevereiro, na verdade finalzinho de janeiro, assim, eu fiz um sorteio aqui no canal, né? Então fiz o chamado Book Jar, que eu coloquei nomes de vários livros que eu queria ler, né? Que eu tenho aqui em casa. Sorteei e escolhi 4 pra ler durante o mês de fevereiro. Como dá pra perceber, fevereiro está acabando, né? Carnaval já passou e tudo mais. Então, esse aqui é o último livro que eu sorteei no Book Jar. Não, eu tô muito feliz de ter terminado o desafio com esse aqui, porque ele é bem simbólico pra mim, por vários motivos, eu vou falar alguns deles logo mais. Mas o principal deles é que eu já tinha tentado ler Antes do Baile Verde, né? Foi o livro que eu mais avancei antes de abandonar, em relação, né, aos outros que eu tinha lido. Eu tinha começado a ler o Bússola de Ouro, por exemplo, né, que tem vídeo aqui no canal, mas eu li bem pouquinho, né? Esse aqui, ele é um livro de contos, com acho que 18 contos, né? E eu cheguei a ler vários deles, e eu não lembro por que eu abandonei. Esse livro aqui foi indicado pra mim por uma amiga, a Gabi. Eu vivo falando dela aqui no canal, sempre, sabe? Ela me indicou com muita emoção, então eu tinha que ler, eu tinha que dar mais uma chance. Pra quem não conhece o trabalho da Gabi, ela também escreve sobre livros, né? Ela fala sobre livros muito bem, é super divertida. Vou deixar o link lá embaixo do site dela, o Shadowland. E também vou deixar o link do Book Jar, né? Com os 4 livros que eu comentei, que eu sorteei, né? Ao longo deste mês bonitinho. Também vou deixar os links de todos os livros aí, tá? Só pra vocês terem, pra quem não viu ainda. Sem mais delongas, é hora dele. Eu não conhecia muito o trabalho da Lígia. Eu tinha, acho que lido um conto dela, assim, quando eu era mais nova, mas sinceramente eu não tenho nenhuma lembrança dele. E justamente por isso que eu tinha uma imagem dela muito errada. Porque eu imaginava a Lígia de uma mulher fofinha, que gosta de escrever contos e poemas leves e bonitinhos. Sei lá, você leria no ensino fundamental, sabe? Como eu estava enganada. Isso aqui é extremamente maduro. Em alguns momentos chega a ser assustador o quão maduro é, e principalmente como chega a ser real. É sobre vida adulta, sobre egoísmo, sobre escolhas, como a vida trabalha, como a vida é estranha. Ele é um livro realmente pra fluir, assim, pra você ler muitas histórias, você se sentir muito conectado, assim, com elas. E isso foi o que eu mais gostei. É um livro que ele não é difícil, né? Ele não tem uma linguagem rebuscada nem nada disso. Ele chega a ser muito próximo de você, assim. A Lígia valoriza muito a conversa, sabe, oral. E eu acho que essa é uma vantagem de ler a Lígia, né, que ela seja uma autora brasileira, porque ela realmente sabe escrever em português. Ela sabe trabalhar a nossa língua, ela sabe conversar, ela sabe ouvir as conversas alheias e capturar aquilo pra colocar dentro do livro. Outra coisa que eu queria dizer sobre a Lígia, antes de falar do livro, é que no pós-fácil, né, adoro pós-fácios, um autor, né, deixa eu ver, conferir o nome dele aqui bonitinho pra vocês, o Antônio Dimas, né, ele vai dizer que a Lígia, ela inclusive passa essa impressão de boazinha pra outras pessoas, né, ela fala que ela é uma gata, assim, não gata, ui, que linda, mas no sentido que ela parece muito fofinha, muito inofensiva. Quando você lê, ela bota as garrinhas de fora. Então eu vou contar só um pouquinho dos meus contos favoritos e a partir daí vocês tiram a decisão que vocês quiserem, as conclusões aí que vocês quiserem. Acho que eu vou falar na ordem, entre os favoritos, do menos favorito até o mais favorito. O primeiro deles é o segundo conto. Ele chama Verde Lagarto Amarelo. E esse livro, esse conto, ele já começa dando um golpe muito baixo, porque é um conto sobre irmãos. E eu tenho 2 irmãs, sou super ligada a elas, então coisas com irmãos funcionam, que é uma beleza pra mim. Aqui, ela vai contar pra gente uma história de 2 irmãos que, assim, eles têm uma relação meio estranha. E esse irmão mais velho, ele é escritor, e ele é um escritor meio frustrado, ele não é saudável, ele tá numa situação de vida meio barra pesada. E uma coisa que me chama a atenção muito nesse conto é uma coisa que vai permear pelo menos com facilidade, assim, os 10 primeiros contos da Lígia,
que é a obsessão por objetos. O primeiro conto ele já mostra muito sobre objetos, né? Ele chama inclusive os objetos. O objeto adiciona uma carga dramática, digamos assim, à história, né? A construção dos personagens. Às vezes eles gravitam ao redor desses objetos sem perceber. Então a relação desses dois irmãos vai gravitar um pouquinho em relação aos objetos que estavam no passado dos dois, né? Uma coleção de xícaras e uma pasta que esse irmão mais novo leva para casa do irmão. E eu não quero falar mais nada, eu quero que vocês fiquem com essa curiosidade, assim. É muito tocante e, assim, particularmente me marcou muito como esse personagem escritor é construído. Esse irmão, ele é muito amargurado, mas ele não é amargurado de um jeito clichê, né? Como se vende, às vezes, alguns escritores, né? O cara que é muito amargurado por dentro, que ele sofre muito, por isso ele escreve muito bonito, né? Esse irmão, a gente nem sabe o que ele escreve exatamente, né? A história que ele escreveu, que ele publicou tô pensando exatamente o que ela é. Ela é etérea, sabe? Ela é muito etérea, assim como a relação desses dois irmãos. E tudo tá muito envolvido ali. Eu não sei se eu consegui colocar em palavras, mas esse conto é bem etéreo, então eu tô tentando não dar nenhum spoiler sobre o que eles estão fazendo ali. Eu já garanto que é bem legal. O segundo conto que eu mais gostei, em ordem de gostei menos pra gostei mais de todos, né? É o último conto. Ai, gente. Ele chama O Menino. Ele é o primeiro conto que a Lígia escreveu, né? Essa coletânea aqui, ela junta 20 anos de trabalho da Lígia, praticamente. Então, esse conto é muito juvenil, assim. Ela escreveu quando ela era novinha. E os diálogos são absolutamente maravilhosos, assim. Porque é a história de um menininho que vai ao cinema com a mãe dele. E ele percebe, indo ao cinema, que ele é completamente apaixonado pela mãe dele. É uma gracinha e o final é tenso. Eu não consigo falar dele sem sorrir, porque apesar de ser meio um drama, assim, uma coisa complicada, uma situação delicada que eles estão vivendo, a forma como ela escreve o menino é sensacional. Assim, ela escreve uma criança de verdade. O terceiro conto que eu quero comentar, que é o meu segundo favorito, é o que dá o nome ao livro, o Antes do Baile Verde. Esse conto aqui vai mostrar, na verdade, 3 personagens. Uma delas, na verdade, ela tá escondida, que é o pai da protagonista do conto. E o conto vai se passar num diálogo entre uma menina e a empregada dela, que tá ajudando ela a acertar os últimos detalhes da roupa de carnaval dela. Por isso que ele é todo festivo, tem essa cara aqui de carnaval, de festa, né, de colorido. Inclusive eu queria ter lido ele até antes do carnaval, mas eu não tinha noção que era tão carnavalesco esse conto, então deixei passar. Mas a gente ainda tá meio no clima do carnaval, né, gente? Vamos uma semaninha aí, vocês aguentam. Tem uma coisa que a gente não sabe sobre esse pai, né, que não vai ser apresentado até um bom trecho do conto. E quanto mais você entende a situação do pai, mais você entende a tensão dentro do conto. E ao mesmo tempo ele é festivo, ele é alegre, ele é rápido, assim. Você tá no mesmo clima que as personagens, elas estão com pressa, elas estão querendo sair, elas estão querendo se arrumar. Mas tem o pai ali com alguma coisa acontecendo que vai mudar tudo. Que você vai entender por que as personagens têm pressa. Sensacional, sensacional. Por fim, talvez o meu favorito de todos, que é... belíssimo, assim, foi o conto que eu li e abandonei o livro. O último conto que eu li antes de abandonar o livro. Eu acho que talvez ele tenha sido culpado disso. Eu gostei tanto desse conto que eu queria pensar um pouco mais sobre ele, queria ler outras coisas, talvez. E quando eu abaixei o livro, depois de ter lido pela segunda vez esse conto, eu percebi como ele tinha me marcado. Eu lembrava, às vezes, trechos inteiros. Acho que é o terceiro conto. Terceiro conto, que é o Apenas um Saxofone. Não quero falar nada dele. Essa é uma das coisas que eu mais gostei nesse conto. Esse conto realmente tem um final. Às vezes a Lígia deixa o final muito etéreo, muito ao critério do leitor, ou então ela não quer entregar exatamente o que ela pensou, ela quer deixar uma coisa tão sutil que ela não quer que você entenda completamente. Mas esse conto aqui, ele é bem claro. Ele mostra exatamente o que aconteceu. A gente vai ser apresentado a uma mulher que tá lá nos seus 40, 50 anos. Ela é riquíssima, ela tem uma casa ostentação, e ela tá contando pra gente, nesse fluxo de pensamentos meio bêbados dela, sobre a vida dela. Ela conta como ela como ela chegou nesse lugar que ela tá, né, como ela enriqueceu tanto, e principalmente ela fala sobre amor.
É muito bonito e a última frase do texto te quebra em pedacinhos, assim. Te joga no chão, pisa em cima de você, sapateia em cima de você. Mas é tão lindo que ficou marcado mesmo pra mim, né? Então, eu não sei se eu consigo falar mais, assim, de outros contos desse mesmo jeito. Por mais que eu conseguisse imaginar um pouco o que aconteceu, né, ao longo da história, quando ela senta, né, o final, assim, quando ela conta pra você exatamente o que aconteceu, não sobra nada. E tem na verdade, um bônus, que assim, aparentemente ele é o favoritinho de todo mundo desse livro, tá? Então, eu não queria falar ele nos meus top 4, que se chama Venha Ver o Pôr do Sol. Ele é um conto de terror. Eu lembro que eu tava no metrô e eu tava muito ansiosa, porque muita gente tinha me falado desse conto, então comecei a ler super depressa, assim. Eu tava de pé no metrô, eu nem percebia onde que eu tava indo, eu perdi a estação. Eu não sabia que ela sabia escrever contos de horror, eu queria ler mais coisas desse tipo. Eu acho que ela tem um pequeno pezinho no Edgar Allan Poe nesse conto. Se você gosta de terror, procura Venha Ver o Pôr do Sol, nessa coletânea aqui, antes do Baile Verde. Mas se você tiver a chance de ler esse livro, lê ele inteiro, não abandona ele como eu fiz no passado. Leia as impressas, curta mesmo cada conto e conheçam essa mulher, porque ela é maravilhosa. Ela me inspirou ao que eu vou fazer em março, este mês agora, né, no canal. Porque assim, eu queria voltar mesmo ao ritmo de pegar um livro por semana, ler, etc e tal. Mas eu pensei que havia uma oportunidade mais legal aí, de valorizar, talvez, o trabalho de autoras mulheres. Em comparação, eu tenho poucos livros de autoras mulheres em relação aos autores homens. Então eu decidi que durante o mês de março, né, que tem aí o Dia Internacional da Mulher e tudo mais, eu vou só ler autoras mulheres. Já estou lendo minhas mulheres e eu acho que vocês vão curtir muito, porque eu tô escolhendo um grupo bem legal, assim, de pessoas pra ler. Bom, acho que é isso. E muito obrigada por terem me assistido. Leiam esse livro aqui. Se vocês tiverem que escolher um livro pra começar, desses 4 que eu li em fevereiro, escolham este. Ela é brasileira, ela é sensacional, a gente tem que mesmo conhecer os nossos trabalhos. E às vezes a gente tem uma expressão errada do trabalho de um autor, vive com aquilo ao longo da vida, nunca desfaz esse mito, sabe? E no fim, fica surpreso, fica maravilhado, como é o caso da Lígia Fagundes Telles. Agora eu quero ler tudo dessa mulher. A gente tem que ler coisa boa ao longo dessa vida. Então, muito obrigada e até mais.